que os irmãos da CCB, quem não é nosso tio, é nosso avô. E hoje o nosso avô não pôde vir, ele não gosta que eu chame ele de avô, tá? Mas hoje está aqui o João Carlos com a pastora Josi, que vieram nos honrar, nos abençoar, né? E vamos receber o pastor João, a pastora Josi, vamos recebê-los aqui com muita alegria, muita alegria. O João e a Josi, eu lembro muito bem da nossa conversão, porque foi o mesmo tempo. E assim, quando eu olho para a vida do João, conheço um pouquinho do testemunho deles, eu vejo assim o quanto Deus é poderoso e quanto o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. O que Jesus fez na vida deles, na minha vida também, né? Assim, Deus é o Evangelho, é para dizer: vale a pena. Amém? Então, estenda a mão para cá, abençoe a vida desse casal, que eles vão estar nos abençoando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a vida do João, Deus, a Josi que veio e vai estar como intercessora. Senhor, em nome de Jesus, usa o João Carlos na essência, a tua palavra que foi liberada do teu espírito ao coração dele, o Senhor libere na íntegra, que ele seja corajoso, Deus, para liberar a tua palavra, ele seja profeta nesse lugar, Pai, e que essa palavra venha girar uma chave sobre a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos, shalom, graça e paz. Para quem não me conhece, que eu sei que tem muita gente nova aqui, né? Sou esposa do pastor João, esse homem maravilhoso, bonito aqui, que é o meu esposo, tá? É o meu esposo. É uma honra para mim estar nesse lugar. É maravilhoso, como a pastora falou, né? O Anderson e a Beth, que nos discipularam. E eu agradeço a Deus, eu oro pela vida desse casal todos os dias. Eu tenho gratidão no meu coração pela vida do Anderson com a Beth. O preço que eles pagaram pela nossa vida, pela restauração do nosso casamento. E eu creio... digo para vocês assim que eu tenho, como nós estamos a portas de uma EBF, com quase 100 crianças aqui na chácara, essa manhã, ontem, né, eu falei para ele: amor, eu não vou com você porque eu preciso terminar os ajustes da EBF na igreja mãe. E aí depois que eu falei com ele, aí Deus falou no meu coração: lembra lá atrás, quando eu restaurei teu casamento, você é intercessora do seu esposo. E a pastora agora, né, falou aqui, né, que eu vim como intercessora, e foi para isso que eu vim, porque Deus me levantou quando restaurou o meu casamento como intercessora na minha casa, na minha família. E Deus colocou o meu coração essa manhã, queridos, para falar para vocês, quando eu vinha para cá, né, aquele texto que diz assim: para onde nós iremos, Pai, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então, queridos, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Essa é uma manhã de restauração, é uma manhã de cura, uma manhã de comunhão com Ele, amém? E eu tenho certeza que você que está nesse lugar não sairá daqui do mesmo jeito que você entrou, amém, queridos? Amém. Amém. Bom da intercessora quando é esposa, que a gente pode beijar, né? Isso faz toda a diferença. Meu amado, é uma honra estar aqui. Eu me sinto em casa, né? Eu sou fruto desse casal, do Anderson, da Beth. Nós somos a nossa família, e muito nós aprendemos. E como é bom estar com os irmãos. Eu quero te apresentar um pouco da minha família. Eu não sei se colocaram. Essa é minha esposa, que você conhece. Aquele do lado direito é o Sansão, que é o João Kleber, né? Desse outro lado é o Felipe, a Juliana e agora a Poliana, que nós adotamos com 10 anos de idade, né? Então, tem sido bênção para a gente, os nossos filhos. E como foi bom saber que Deus tem agido e continua agindo. Mas hoje eu quero compartilhar, e eu fiz questão de mostrar a minha família, porque ela só se torna uma família funcional
a partir do momento que eu e a Josi entendemos que nós precisamos gerar um arrependimento genuíno na nossa vida, né? Nada não vem sem um esforço, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então não pense que a gente já veio modelado, a gente já veio formatado com perfeições. Pelo contrário, a cada dia eu preciso me arrepender mais e mais. Eu preciso reconhecer como sacerdote, como homem de Deus, como homem que busca ser a imagem e semelhança do Senhor, mudar as atitudes. Nesses minutos que a gente vai passar aqui, eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração nesses dias, e tem sido intenso Ele falar sobre arrependimento, né? O arrependimento genuíno, o arrependimento que realmente gera uma mudança de vida. Um cantor secular, o Raul Seixas, ele diz assim, que não adianta você ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Ele não está errado no que ele fala. E eu adaptando, eu posso dizer, não adianta ir à igreja e orar e fazer tudo errado. A gente precisa buscar essa perfeição em Deus, a gente precisa buscar essa mudança de vida. Então eu quero compartilhar esses minutos com você sobre a palavra arrependimento. A primeira coisa, eu preciso entender o que é arrependimento. Se você for no dicionário, a palavra arrependimento significa, é uma mudança de ideia e de vontade, proveniente da tristeza pelo pecado, levando a uma transformação de vida. Então, arrepender-se é transformar a sua vida, não para pior, mas para melhor. Quantas vezes nós tentamos mudar a nossa vida de uma maneira natural, sem Deus, você é incapaz de mudar. Sem Deus, você é incapaz de se arrepender genuinamente. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 1. Foi a partir daqui que Deus me trouxe essa palavra. E eu comecei a rebuscar na palavra, comecei a estudar um pouco mais. E eu observei que João Batista, ele trouxe duas classificações de arrependimento, tá? E entre elas, ele fala para aquele que ainda precisa se converter, aquele que ainda precisa conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Sabe quando a gente é novo convertido, o que acontece? Vem o primeiro amor, vem um arrependimento que eu posso denominar como um arrependimento genuíno, né? Alguma coisa muda na sua vida, você começa a entender que há um chamado, há um propósito. Eu me lembro que quando nós nos convertemos, eu estava tão sedento da palavra, eu e a Josi, que a gente ia até em velório na igreja, né? Enquanto alguém estava chorando, eu estava esperando o pastor dar uma palavra lá no velório. Eu digo, opa, essa palavra vai servir para mim. Então a importância, o desejo de nós estarmos conhecendo a palavra era intenso. Eu já falei aqui que a pastora Beth, ela pegava, toda semana a gente ia para a célula, e ela me dava um livro. E eu terminava de ler o livro, na semana seguinte eu tinha que devolver, e ela fazia uma sabatina, né? Ela dizia assim, ó, o que você entendeu desse livro? E eu acho que foi os anos que eu mais li livros além da Bíblia, né? Por quê? Porque eu estava sedento, era o primeiro amor, era o arrependimento genuíno. E João, ele traça algo no versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se você observar, ele está falando para pessoas que ainda não conheciam o reino, que ainda não tinham um relacionamento real, ainda não tinham uma profundidade da palavra de Deus. Mas versículos após esses, no versículo 7, olha o que ele diz. Mas vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Agora João Batista não está falando para um novo convertido, ele não está falando para alguém leigo, ele está falando para alguém que conhece a palavra, fariseus e saduceus. Sabe, meu amado, o grande problema da gente não se arrepender diariamente dos nossos pecados é que a gente vai se tornando crentes insensíveis. Nós vamos nos tornando evangélicos de banco, de cadeirinha, de carteirinha. E isso é um cuidado que a gente tem que ter. Agora João Batista está falando para a gente que conhecia a palavra. Se fosse nos dias de hoje, ele estava falando para mim e para você: arrependei-vos. Mas ele fala de um arrependimento que é digno, de um arrependimento que é real, de um arrependimento que é verdadeiro. Não é algo superficial, não é um remorso que a gente vive no nosso cotidiano. É interessante que ele fala de frutos dignos de arrependimento. E agora eu entendo que ele não está falando com qualquer pessoa. Sabe, meu amado, como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua convivência no secular? Aqui nós vamos traçar 5 pontos para a gente ter esse arrependimento genuíno. Mas se você tem sido um crente meio que superficial, muito cuidado. Eu estava comentando agora com o Cláudio que eu tinha algumas coisas para falar e eu te confesso que eu estava com medo de falar, mas eu preciso falar, porque Deus me cobra isso. Eu faço um curso na UEPA que eu não aconselho ninguém a fazer. Eu fiz porque eu estava vendo que toda vez que os jovens da igreja entravam na faculdade, eles se desviavam. O nosso filho mais velho passou por uma crise existencial, né? Teve um momento que nós nos desesperamos. Eu disse: Josi, a gente precisa estar mais próximo dele. E graças a Deus, Deus na sua soberania conseguiu reverter isso. E aí, a partir daquele momento, eu disse assim: eu vou fazer uma faculdade e numa instituição pública, porque eu quero entender por que esses jovens estão fugindo da igreja. Meu amado, quando eu entrei, eu vi o abismo tão profundo. E se a gente não consolidar essa geração, se a gente como igreja não ensinar a um arrependimento genuíno, muitos vão se perder. E nós somos responsáveis por isso. Eu não sei, na época que eu entrei, na época que os jovens da igreja estavam saindo, eu achava interessante que eles entravam, né, na faculdade com sonhos, com anseios, com desejos. Eles até faziam um culto em ação de graça. Olha, passei na faculdade, passei numa instituição pública. E o tempo ia correndo e de repente aquele jovem sumia da igreja. Primeiro processo, não acreditavam mais em Deus. E quando eu entrei, eu senti na pele aquilo. Agora você imagina sendo pastor e fazendo o curso de ciências da religião. O negócio foi estreito. Teve momentos que eu dizia para a Josi assim: eu vou desistir. Mas foi importante, ano que vem é o último ano. Foi importante eu entender como era o ciclo que o diabo estava agindo nos jovens da igreja. Primeiro, o jovem perdia a identidade. Para você ter uma ideia, hoje, eu estava lendo uma revista de cunho científico, e agora no Brasil já existe o segundo homem não binário. Eu não sei se você sabe o que é isso. Mas o que é o não binário? É aquela pessoa que na sua certidão de nascimento, ele não quer que coloque nem sexo masculino, nem sexo feminino, nem outros. Ele não quer que na sua identidade esteja escrito homossexual, bissexual, transexual. Ele não quer nenhuma identificação. E o Ministério Público já aprovou o segundo homem no Brasil, que ele é alguém não binário. Agora vai entender. E aí eu, seguindo a reportagem, ele começa a falar assim: olha, eu me relaciono com homens, mas minutos, segundos depois eu não gosto e eu quero me relacionar com mulheres. Aí a repórter perguntou assim para ele: mas você se relaciona mais com homem ou mais com mulheres? Ele disse: mais com mulheres. Vai entender.
E aí entra a ideologia de gênero. E essa é mais crucial na vida do jovem, porque as universidades estão ensinando o jovem a achar que tudo é normal, que a minha mente ela pode vagar e entender que eu com 8 anos eu posso ser uma mulher. Olha o risco que nós estamos vivendo como igreja. Na ideologia de gênero, um australiano de 47 anos de idade, ele resolveu ser uma menina de 8 anos de idade. E o governo aprovou. Ele é considerado uma menina de 8 anos de idade. Aí agora vem a pergunta, meu amado. Se ele violentar uma criança de 8 anos, como é que ele vai ser processado? Como um homem de 47 ou como uma criança de 8 anos de idade? Nos Estados Unidos agora, há poucos meses, foi autorizado um homem a ter documentos de dinossauro. Ele se tatuou todo de verde, ele meteu umas ferragens na testa e na boca, e ele se diz um dinossauro. E a ideologia de gênero aprovou. E agora, eu te pergunto, se ele matar alguém, ele vai preso como ser humano ou como dinossauro? Se a igreja não se arrepender, muitos jovens perderão. Essa semana é a mudança da BNCC, que é a Base Nacional do Ensino Fundamental. Você sabia que agora a sua criança vai precisar conhecer várias religiões? E ela não pode defender a sua crença? E agora? Onde é que está a igreja? Será que nós temos nos arrependido genuinamente? Será que nós temos sido a imagem e semelhança do Senhor para essa geração futura? Sabe, meu amado, eu me preocupo porque daqui a um tempo o Senhor vai me levar. E como vai ficar essa geração? É uma preocupação. Porque a gente tem visto que a igreja tem vivido um tempo do não tem nada a ver. Está fora de cogitação, pastor. Isso aí eu não concordo. Sabe o que eu acho engraçado? Quando as nossas crianças vão para o ensino fundamental e médio, eles aprendem que nós viemos do macaco. Até hoje eu procuro um rabo por aqui e não encontro, graças a Deus. Eu tenho até um primo que tem uma cara de macaco, mas fugiu da regra. Mas eu não tenho, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Porque é mais fácil acreditar que nós viemos do macaco do que da criação de Deus. Cuidado. Busque no Senhor. Igreja, está na hora da gente levantar. Está na hora da gente acordar. Está na hora de reconhecermos os nossos pecados. É interessante que quando Daniel ele ora, ele diz assim: Senhor, perdoa o nosso pecado. Ele se inclui. Sabe o que está acontecendo dentro da igreja? Tem gente morrendo e ninguém faz questão de socorrer. O pastor Josué da casa de Esté, ele estava falando esses dias, a gente batendo um papo. Ele estava falando assim: pastor, é interessante a internet, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Ele uniu pessoas que estavam distantes, mas afastou pessoas que estavam perto. E isso é uma grande verdade. Então o primeiro ponto que a igreja precisa entender nos dias de hoje é que nós precisamos nos arrepender e reconhecer que somos pecadores. Eu e você. A igreja, ela tem ferido muitas pessoas. Sabe, meu amado, quando você não vê alguém na igreja, se preocupe. Sabe o que tem acontecido? Nós temos sido os primeiros a jogar pedras. Eu preciso amar o pecador.
eu não posso aceitar o seu pecado. São coisas bem diferentes. A gente fala tanto de salvação. Você já observou quando entra um homossexual dentro da igreja? Tem irmão que fica assim. Tem gente que não senta do lado da pessoa. Tem gente que não dá um abraço sequer. Que igreja nós estamos vivendo? Quem somos nós? Sabe, meu amado, a gente precisa amar esse povo. A gente não deve aceitar o pecado, mas amar a gente precisa. Eu não creio e nunca vou acreditar que um ser humano ele nasce homossexual. Eu não creio que haja um DNA que se deforme no decorrer da vida da pessoa. Eu acredito sim que nós passamos por traumas, nós passamos por sequelas, nós passamos por rejeições. Eu me lembro que quando o pastor Anderson e a pastora Beth nos encaminharam para ser líderes de célula, tinha um rapaz muito carismático, um jovem de seus 18, 19 anos, e ele chegou na célula muito cabisbaixo, muito calado, e com o tempo ele foi se familiarizando, e eu observava que ele só se aproximava das mulheres, né? E você já viu mulher quando está mexendo no cabelo? Ela não escuta mais nada. E o rapaz começava a fazer chapinha, e eu fiquei assim, eu digo, não, tem alguma coisa errada aí. Aí um belo dia, eu e a Josi chamamos ele, e eu perguntei, você tem algum problema na área sexual? E ele começou a chorar. E ele disse assim, pastor, eu tenho. E aí ele começou a contar a história dele. Aos 12 anos de idade, o namorado da irmã dele o violentou, numa cidade do interior, onde se ele falasse para alguém, as pessoas iam zombar, as pessoas iam criticar, as pessoas iam avacalhar. E ele guardou aquilo dentro dele. Ele cresceu, ele disse assim, pastor, eu até namorei, mas eu não me achava digno, porque eu tinha sido defraudado lá atrás, aos 12 anos de idade. E aí ele vem para Belém, e aí ele começa a conhecer outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. E aí ele entrou na área homossexual. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse, pastor, eu sei que Deus não gosta disso, mas eu não consigo sair, e eu não encontro ninguém que me ajude. Aquilo me doeu, sabe, meu amado, porque eu fiquei pensando, e a igreja? Onde é que está a igreja? Onde é que nós estamos? A gente discrimina, a gente gera preconceito. Eu não estou te acusando, porque eu também vivo isso. Eu tenho me policiado agora. Eu tenho dito, Deus, eu quero amá-los. Eu quero que eles sintam o teu amor. Porque, meu amado, se você é um instrumento de Deus, as pessoas precisam lá fora ver Deus em você. E como nós temos reagido? Nós brincamos, nós zombamos, nós avacalhamos. E quando uma pessoa comenta que tem um problema na área sexual, meu Deus, a igreja trancafia ele, isola, prende. Está na hora da igreja se arrepender. A começar por nós aqui do altar, como pastores, para que toda a igreja entenda. Reconhecer, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal, é o que diz lá em Lucas 23, sobre aquele ladrão que foi crucificado na cruz. Olha o que Jesus fala para ele. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele reconheceu. Primeiro ele chegou com outro ladrão e disse assim, olha, peraí, para. Esse homem, Jesus, ele é inocente, nós somos culpados. Nós estamos nessa cruz, mas porque nós cometemos delitos.
Nós roubamos, furtamos, nós assassinamos, mas esse homem não. A partir daquele momento, aquele ladrão começa a se arrepender. E eu também aqui não estou te estimulando para te arrepender próximo da tua morte. Pelo amor de Deus. Você precisa se arrepender o mais rápido possível. E aquele homem encontrou perdão. Mas primeiro, ele teve que reconhecer que ele era pecador. Então, reconhecer que somos pecadores é o primeiro ponto. Segundo, perdoar. Olha o que Lucas 11, versículo 2 a 4 nos ensina. O Pai Nosso. Se você puder colocar na tela. Lá no versículo 4, olha o que a gente, quando vai orar o Pai Nosso, vai repetir o Pai Nosso, a gente fala assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos têm ofendido. Agora olha para cá, seja sincero comigo, ou melhor, com você, ou melhor, com Deus. Você perdoa todo mundo? Tem gente que você tem trancafiado aqui dentro. Tem gente que você olha e diz: não, esse aqui. E agora, o mais complexo para mim, dentro da igreja. Uma igreja que diz que ama o Senhor. Uma igreja que professa Cristo como Salvador. Ah, eu não falo com fulano. Beltrano? Deus me livre. Ele senta na direita, eu vou para a esquerda. Ele entra pela porta da frente, eu saio pela porta dos fundos. Eu já vi gente dentro da igreja dizer assim: pastor, não vou ficar mais nessa igreja. Eu disse: que foi, meu irmão? Não, enquanto o fulano estiver aqui, eu não fico. Será realmente que nós perdoamos? Esposa, você que em toda contenda você lembra de um passado, cuidado, você ainda não perdoou. A Josi, quando dava o nosso testemunho, ela falava do meu passado, eu ficava com vergonha, mas ela falava e achava graça. Isso aqui não valia nada, glórias a Deus, aleluia. E eu dizia: gente, essa mulher está rindo daquilo que eu fiz lá no passado. Porque realmente ela havia perdoado. Até hoje ela conta, e ela fica achando graça das coisas que eu aprontava. Mas houve um perdão genuíno. Tem maridos que plantam adultério, eles vão colher o quê? Quando colhem, sabe qual é a primeira coisa que o cara faz? Vou me separar. Está escrito na Bíblia, pastor, que eu posso me separar porque ela adulterou. O que foi que você plantou? Você plantou amor? Para colher amor? E aqui, irmãs, pelo amor de Deus, eu não estou incentivando ninguém a adulterar. Pelo amor de Deus. Está amarrado, anulado, cancelado. Mas eu estou te dando um exemplo. Que nós realmente precisamos perdoar. E o perdão, ele começa a partir de nós. Se eu estou sentindo que eu não consigo sentar do lado da barra, eu preciso trabalhar essa carne aqui. Não, a partir de hoje eu vou sentar do lado dela. Ah, se eu não consigo dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, dar um abraço. Você quer ver como eu pego o irmão que está de ponta um com o outro na igreja? Quando eu subo e digo assim: agora, irmão, dá um abraço no seu irmão, lá do outro lado. Aí o cara não sai do lugar, eu já sei que ele está com picuinha com alguém. Eu estou para fazer aqui, pá. Não, eu te prometo que eu não vou fazer, mas da próxima, tu te prepara. Então, meu amado, como é que você, quando nossos filhos brigam, eu digo assim: você tem certeza que você vai para o céu? Principalmente as meninas. Você tem certeza que se Jesus voltar hoje, você está de ponta com a sua irmã, será que você vai para o céu? Mas pai, eu acho que não. Então, antes que ele venha, vai logo lá e pede perdão. Nós precisamos, nós devemos perdoar o nosso próximo. Qual foi o primeiro ponto que eu falei? Reconhecer que somos pecadores. Qual o segundo ponto?
perdoar. Vamos para o terceiro? Mudança de vida. É o terceiro ponto. Lá em João 5, Jesus ele traz uma advertência a um homem que ele curou. E lá no versículo 11 de João 5, ele diz assim: o homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me, apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse isso? Apanha o teu leito e anda. Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Versículo 14: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: vejo que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Esse homem aqui é o homem do poço de Betesda, que quando Jesus pergunta para ele, diz: mas olha, toda vez que o anjo vai e mexe na água, não tem ninguém que me leve até lá e eu seja curado. Jesus não fez nem essa pergunta. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E mais lá na frente Jesus tem um encontro com ele, e Jesus traz uma advertência para ele. Ele diz: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Você precisa de uma mudança de vida. Você precisa de uma mudança de mentalidade. Você precisa de uma mudança nessa estrutura natural. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Se você é um verdadeiro adorador, a primeira coisa que tem que surgir na sua vida é uma mudança. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Meu amado, sabe o que está acontecendo dentro da igreja? A gente quer ser crente, a gente quer ser evangélico, a gente quer vir nos cultos, nos seminários, nos congressos, mas a gente não quer mudança de vida. A gente quer continuar mentindo, a gente quer continuar furtando, a gente quer continuar cometendo os mesmos delitos e pecados que a gente cometia no passado. Paulo fala em Coríntios, e é interessante que a gente diz assim: bom, aquele cara é homossexual, e aquele ali não vai para o céu. E eu te pergunto, lá em Coríntios não fala também do adúltero? Não fala do glutão? Não fala do mentiroso? Fala também do afeminado, mas fala do mentiroso. Sabe qual é o problema da ausência de mudança de vida dentro da igreja? É porque a gente está nivelando coisas que vão atender às nossas necessidades. Então a gente acha assim: bom, ele é afeminado, ele não vai para o céu. Eu sou mentiroso, mas eu resolvo isso. Eu sou adúltero, eu sou beberrão, ninguém sabe. E quando eu bebo eu não prejudico ninguém. Será? A primeira pessoa que você prejudica é a você mesmo. Pastor, eu não acho pecado escutar as coisas, músicas do mundo. Pastor, graças a Deus eu não me influencio pelo Big Brother Brasil. Será? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, meu amado, se eu começo a andar num meio que Deus diz não ande, eu acho interessante que Abraão, quem está assistindo a novela Gênesis, ainda tem muita gente está assistindo o Globo, né? Eu acho interessante que Deus fala para Abraão: olha, sai do meio da tua parentela. Deus está dizendo assim: olha, sai desse meio que eu quero te fazer um novo homem. Eu quero uma mudança de vida na sua história. Quando a gente fala para um jovem assim: larga essa moça aí que ela não
não é de Deus. Largue esse rapaz, que ele não é de Deus. Quantos casados nós temos aqui? Quem casou antes de se converter? Tem momentos que você diz assim: olha a escolha que eu fiz. É ou não é? Você fala: só olha aí onde eu me meti. Agora eu virei crente até que a morte nos separe. Mas foram escolhas. Mas eu vou te aliviar o teu fardo, irmão e irmã. Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas sabe, jovem, você procure saber quem é a pessoa. Não gere um jugo desigual. Namore alguém que é cristão, que comungue do mesmo pensamento que você. Aí você vem e fala com o pastor, com os pastores: ah, pastor, esse rapaz é um menino de Deus. Ele assim bate um tambor de vez em quando, mas olha, falta pouco para se converter. Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Cláudio Duarte, e a moça chegou com ele e disse assim: pastor, eu queria um conselho seu, eu quero casar. O rapaz, ele é crente, ele é da igreja, ele só tem um problema. Aí o Cláudio Duarte perguntou para ela: qual é o problema? Ele disse: ele bate na mãe. Aí ele olhou e disse: minha filha, você tem que casar com esse homem. Ela disse: você tem certeza? Ela disse. Aí ele disse assim: tenho, porque alguém tem que livrar essa senhora de apanhar dele, e esse alguém tem que ser você. Então, jovem, busque conselho dos pais, dos pastores, né? Eu sempre falo lá em casa: olha, se a sua mãe é o termômetro principal, se ela não, como a gente dizia no passado, não cruzar o santo, eu te aconselho a não fazer a escolha. Mas graças a Deus eles têm feito escolhas que nos agradam. Então o terceiro ponto é a mudança de vida. Eu preciso mudar. Cada um aqui sabe onde precisa mudar, onde deve mudar. Jesus também, ele relata com aquela mulher que ia ser apedrejada. Ele fala lá em João 8, ele diz assim: e ela lhe disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Como é importante, Jesus está trazendo esse alerta para a gente. Eu preciso mudar a conduta pecaminosa. Eu preciso buscar a santidade. Porque se meu Deus é santo, eu também preciso buscar essa santidade. O quarto ponto é o amor. Lá em Mateus 5,43, se você puder abrir, Mateus 5,43, ele diz assim: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Deus, filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu não sei se você observou, mas o primeiro versículo que eu li, ele fala assim: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era um conceito que alguns partidos religiosos na época de Israel, eles geravam entre o povo. Em 2015 a gente teve a oportunidade de ir em Israel, e a gente foi numa região chamada Qumran. E nessa região moravam os essênios, que eram um povo separado. Eram judeus que se separaram para a santidade.
Lá provavelmente, teologicamente falam que foi lá que João Batista e Jesus passaram uma temporada. Você vê que tem uma fase de Jesus que ele some da Bíblia, né? E ele reaparece. Então tudo leva a crer que eles foram para essa região, porque lá só viviam homens que resolveram se separar para Deus. E lá o entendimento e o conceito era o seguinte: você vai amar quem te ama e você vai odiar quem te odeia. Era o princípio que eles viviam. E aí Jesus ele relata isso aqui em Mateus 5. Só que agora ele vai na contramão. Ele diz assim: ó, você vai amar quem te fere, quem te maltrata, quem te machuca. E gente, esse é o verdadeiro amor de Deus. Sabe quantas vezes nós cometemos delitos e o amor de Deus ele nos alcança. Quando eu leio na Bíblia, as misericórdias do Senhor se renovam, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo quanto Deus me ama. Sabe, meu amado, a partir do momento que eu acordo, eu estou sujeito a pecar. Em pensamentos, em palavras, em atitudes. Mas eu entendo que sempre há misericórdia de Deus, porque há amor. E se Ele me ama, o mínimo que eu posso fazer, ou o máximo, é amar. Passamos por experiências esses meses atrás de pessoas que a gente cuidou, que a gente carregou no colo, que a gente tirou feridas, carrapatos. Me lembro onde eu parei. O pastor Josué esses dias estava falando para mim assim: João, eu estava criando ovelha lá no sítio que ele tem. E ele disse assim: interessante ovelha. A ovelha é um bichinho muito sensível, mas dá muito trabalho. Ele guardava a ovelha no curral, à noite chovendo ele agasalhava elas. A ovelha saía, fugia, pulava do curral, ia comer a comida dos patos e ela não sabia voltar. 3 da madrugada ela ele acordava, pegava ela no colo, levava de novo para o curral. Aí ele falou algumas características que eu achei interessante da ovelha. Ele dizia assim: ovelha, quando ela se isola, é porque dá uma bicheira no ouvido que impede ela de escutar a voz do pastor. Ele disse assim: interessante, assim a ovelha na igreja, né? Não estou aquele irmão que fica de ponta assim, ele vai para um cantinho, vai embora. Quando o pastor vai encontrar ele, muita coisa ele não ouviu e ele se afastou. Ele estava falando de algumas características, né, que a ovelha tem que cortar as unhas, porque senão inflama. E eu disse: é interessante, é muito parecido com as ovelhas que a gente cuida. E ele falou: ó, pastor, é tão parecido que eu resolvi que era cavalo. Já basta as ovelhas da igreja. E eu descartei. E sabe que a gente às vezes vai ter pessoas que a gente vai cuidar, que a gente vai levar para dentro da nossa casa, que a gente vai tosquear, que a gente vai curar as feridas, e essa mesma pessoa vai ferir a gente. Porque nenhum de nós, a igreja ela não está isenta de feridas. Porque dentro da igreja nós podemos ser feridos, principalmente quando nós olhamos o homem, e a gente tem que olhar a Deus. Não pense que eu não posso te ferir, posso. Não pense que eu não posso te magoar, posso. Mas sabe o que é que tem que existir entre mim e você, entre eu e você? Amor. Quando a pessoa diz assim: vou casar porque eu amo, ela já começou errado. Eu vou casar porque eu preciso ser amado, já começou errado. A gente casa para aprender a amar. Todos os dias eu tenho que aprender a amar essa moça. Nós já passamos por fases que hoje a gente não passa mais. Hoje a gente vive uma fase o seguinte: é os filhos. Porque a mamãe ela vê os filhos de 25, de 21 como meninos, né? Acontece isso contigo, Bá? Olha o Moisés e diz assim: meu bebê.
Às vezes me dá até ciúme. Às vezes eu chego em casa, ela diz assim: você já comeu? Eu digo: não. Tem comida lá na geladeira. Aí os meninos chegam: ora por mim, gente. Aí os meninos chegam, aí ela diz: você já comeu? Ele diz: não, peraí, amor, vou esquentar. Essas são as nossas brigas hoje, que já foram piores. Mas eu preciso e eu devo aprender todo dia a amá-la. A igreja está perdendo isso. Às vezes a gente não está conseguindo amar os de dentro de casa. Sabe pai que não fala com filho? Sabe esposa que não fala com o marido, marido que não fala com a esposa? Sabe irmãos que não se falam? Nós perdemos o amor. Isso está vindo para dentro da igreja. O amor, ele é um ponto que move o coração de Deus. Eu louvo tanto porque Deus me ama com todos os meus defeitos. E Ele quer que eu relacione isso também na minha vida, no meu cotidiano. E isso é o que a gente menos tem feito. As separações têm crescido dentro da igreja. Os divórcios de pastores têm crescido dentro da igreja. Porque a gente deixou de amar. Esses dias eu tive que fazer uma limpeza na minha vida. Como marido, como pai. A gente tem reunido os nossos filhos um de cada vez. E tem sido tão bom eu dizer que eu amo. Às vezes a gente carrega uma cultura assim: eu nunca aprendi isso em casa, como é que eu vou ensinar? E tem pessoas que vêm com um discurso que você não pode ensinar aquilo que você não aprendeu. Não é isso? Você já ouviu isso? Esse discurso? Como é que eu vou ensinar algo que eu não aprendi? Deixa eu dizer uma coisa: o único animal na face da terra que é considerado racional é o ser humano, porque ele pode e ele deve se reinventar. Então você chegar com teu filho, com a tua esposa, com a tua família e dizer assim: eu sou frágil, eu sou limitado, eu não consigo amar como eu queria, eu não consigo perdoar como eu queria, não vai te fazer menor ou maior, mas eles vão aprender a te amar. A gente quer passar para as pessoas uma perfeição que não existe em nós. Eu tenho defeito, gente. Às vezes os jovens dizem assim: pastor, eu queria morar com o senhor lá em casa. Não faz isso. Purgatório está melhor. Porque eu tenho defeitos, eu tenho falhas, mas eu tenho um Deus que é perfeito. E isso faz toda a diferença. E o último ponto, meu amado: precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós precisamos? E eu acho que esse a gente fecha com chave de ouro, esses 5 pontos para o arrependimento genuíno. Olha o que diz em João 16, 8, 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Ei, quando você tem o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Tem coisa melhor? Quando eu estou num caminho de pecado, quando eu estou numa direção e numa rota que vai me levar para o pecado, sabe o que acontece? Vem o Espírito Santo e diz assim: João, não faz isso. João, não faça isso. Eu vou tentar te convencer nesses minutos, João, que você não deve pecar, porque você vai destruir uma geração. Aí, sabe o que é bom quando eu tenho o Espírito Santo? Quando eu permito que Ele vive em mim, Ele me convence. Ele me convence. Sabe, eu vejo personagens na Bíblia que eu digo assim: meu Deus, por que esse homem fez isso? Saul, lembra de Saul? O início do governo dele foi tremendo. Ele foi buscar as jumentas do seu pai, que tinham se perdido. Aí de repente, sabe o que acontece? Ele não encontra, ele volta e ele passa próximo da casa de um profeta
E o servo dele diz assim: olha, ali tem um profeta, ele vai dizer para a gente onde estão essas jumentas. Sabe qual é a primeira atitude que ele toma? Ele diz: não, a gente não pode ir sem nada, a gente tem que ofertar algo para ele. Sabe, era um coração que se deixava ser administrado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que inclusive Saul, ele começou a profetizar entre as cãs, entre os idosos da época. Olha que tremendo. Aí o tempo vai passando, sabe o que Saul faz? Ele prefere agradar o homem do que agradar a Deus. Ele prefere gerar intimidade com o homem do que com Deus. O que acontece? Entra Davi. Olha a diferença de Saul para Davi. Davi, quando foi confrontado pelo seu pecado, sabe o que ele faz? Ele dobra o joelho e diz assim: pequei somente contra ti, Senhor. Eu fico imaginando se fosse Saul, ele diz: mas um mulherão daquele, Betseba estava despida, tomando banho no quintal. Davi vai na contramão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo o convencia. Se a gente for analisar assim numa visão natural e humana, Davi parece que foi mais pesado que Saul. Ele matou um homem para ficar com a esposa dele. Você não vê essa narrativa na vida de Saul. Mas o que fazia a diferença é que ele reconhecia o seu pecado. Isso gerou consequências. Mas ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não significa perfeição, mas significa que, na sua grande maioria, ele vai te convencer de não pecar. Você entendeu o que é um arrependimento genuíno? Não é isso que a igreja vive hoje. Isso pode ser um remorso. O arrependimento genuíno, ele alcança vidas. O arrependimento genuíno, ele precisa ser moldado. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos perdoar. A igreja não cresce sem perdão. Nós precisamos mudar a rota, mudança de vida. Eu não vou fazer o que o pecador faz. Eu preciso ir na contramão. O quarto ponto: eu preciso amar. Quando eu entendo que eu amo o meu próximo, eu não vou desejar nada dele. Eu não vou ter inveja. Eu vou me alegrar quando ele se alegrar. Eu vou me entristecer quando ele se entristecer. Sabe, gente, é tão bom quando alguém abraça a gente e diz assim: eu estou contigo. Você quer conhecer alguém? Fala do teu sucesso para ele. Rapaz, troquei de carro. E já estou até pensando em mudar de casa. Se a pessoa se alegrar: poxa, que bom, cara, que bem, é só precisar de mim. Eu estou aí para fazer a mudança com você. Ele é teu amigo. Mas se ele te olhar e mudar de carro, um dia desse tu mudou. Ou então ele vem assim: qual é o carro que tu vai comprar? Um Chery? Ih, rapaz, um da Ford? Não faz isso não, até faliu a fábrica. Você vê que já não é teu amigo, porque não se alegra com a sua alegria. E o último ponto: termos o Espírito Santo de Deus. É necessário. Para tudo isso que eu falei, o Espírito Santo, ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Queria que você ficasse de pé. Olha só, eu não quero te constranger, mas se você se identificou com alguma dessas palavras e você precisa o mais rapidamente arrepender-se genuinamente, eu queria que você viesse aqui na frente. Tem coisas na nossa vida que elas precisam de um impulso muito mais rápido do que a gente imagina, porque senão nós vamos andar igual aquele povo no deserto,
andando em círculos. E tem coisas que precisam mudar na sua vida. Precisa existir esse arrependimento genuíno. Sabe, não te preocupa com o que as pessoas vão falar, ou vão dizer, ou vão pensar de você. O importante é você desejar esse arrependimento. Que ele não seja mais algo superficial na sua vida, mas que a partir desse momento ele seja muito mais profundo do que você possa imaginar. Enquanto o homem, ele nos limita em perdoar 70 vezes 7, Deus vai muito além. Quem sabe você vai vir aqui na frente e na semana não vai mudar como você queria, mas só do fato de você ter vindo aqui, essa palavra ela vai ser tatuada na tua alma. Essa palavra mexeu muito comigo nesses dias. Eu preciso de mudança. Pastor, você está com essa cara de indignado. O senhor também. Eu preciso de mudança. Eu preciso que o Espírito Santo me chacoalhe todos os dias. Eu preciso mudar condutas da minha vida. Isso não é exclusividade só sua, é minha também. Eu preciso de mudança. Quando nós entendermos como igreja que esse arrependimento ele não pode ser superficial, mas ele precisa ser profundo, aí você vai ver uma mudança na igreja. Nós vamos amar um ao outro e vamos continuar, quem sabe, com defeitos, mas o amor vai prevalecer, porque ele é fruto do Espírito Santo. Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É um fruto, é um gomo dessa laranja. Quem sabe está faltando na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como igreja. Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda. Aqui tem homens, mulheres, jovens, crianças que decidiram buscar esse arrependimento genuíno, Senhor. Decidiram buscar uma mudança, mudar a rota de pecado e buscar o Teu Espírito Santo como bússola principal. Ajuda-nos, Senhor. Nós somos gratos porque Tu nos ama. Mesmo, Senhor, tão falhos, Tu nos ama. É por isso que estamos aqui, Senhor. Pela Tua infinita graça e misericórdia, pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigado, Paizinho amado, porque esses homens e mulheres entenderam que o arrependimento genuíno faz toda a diferença. Pai, eu quero decretar na vida de cada um que ainda nesses dias, Senhor, do mês de julho, eles verão um milagre no casamento, na vida conjugal, na vida familiar. Os jovens, Senhor, Te louvarão. Eles sentirão algo muito maior, muito mais profundo, Senhor. Pai, eu Te peço que a mente deles seja governada pela Tua vontade. Abençoa-os, Senhor. No nome de Jesus, nós santificamos a cada um deles, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Olha para cá. Repete comigo. Eu me arrependo e eu vou buscar todos os dias esse Deus que me faz amar, esse Deus que me perdoa, esse Deus que me faz mudar de vida. Espírito Santo, me busca, me encontra e sela a minha vida. Amém? Dá um aplauso ao Senhor.